Vamos retomar a exposição do Evangelho de João. João 16, versículos 5 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Meus irmãos, nós já pontuamos diversas vezes que aqui o Senhor está no último momento da sua vida, Ele está consciente disso, e aqui está chegando a noite da quinta-feira, onde Judas irá chegar com um destacamento para então prender Jesus. Do ponto de vista judaico, já é sexta, porque o pôr do sol vira o dia, mas para nós é uma quinta-feira. Então Jesus está nos seus últimos momentos, ceou com seus apóstolos, e o Evangelho de João tem uma peculiaridade, porque nos últimos momentos de Jesus é relatado para nós aquilo que só os apóstolos ouviram no cenáculo, coisa que outros evangelistas não relatam para nós. E nós entendemos que o capítulo 14, 15, 16 e 17 são as últimas palavras de Jesus. Então nós estamos chegando aqui, basicamente, nas últimas orientações de Jesus, porque o capítulo 17 não é uma orientação direta, é uma oração. E nós vamos estudar a oração sacerdotal de Jesus. Mas está chegando o fim, onde o mestre está falando as últimas palavras para os seus discípulos. E nós vimos como que é profundo esses capítulos. Há muita teologia densa, há muita doutrina robusta nesses capítulos. E nós poderíamos passar muito tempo falando de vários desdobramentos que existem acerca de cada fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é diferente com essa perícope. Uma perícope pequena, no entanto, tem verdades teológicas profundas, e eu espero, pelo menos, nós adentrarmos, mesmo que de gota, em algumas verdades tão preciosas que temos nessa perícope. Pois bem, o versículo 5, o Senhor Jesus disse assim: Agora vou para aquele que me enviou. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. O Senhor Jesus está à sombra da cruz e ele está altamente consciente disso. Ele sabe que está partindo, ele sabe que está deixando, não meramente, momentaneamente, os seus discípulos, mas de fato, seu ministério terrestre, terreno, está acabando. Isso aqui é muito interessante porque o Jesus fala de algo que ainda vai acontecer, mas com muita certeza. E usa, inclusive, uma indicação de plena intencionalidade, soberania e destino. Se não, vejamos, o Senhor falou assim para os seus discípulos: Vou para aquele que me enviou. Observe que o Senhor Jesus está totalmente intencional e consciente daquilo que irá acontecer. Porque para os seus discípulos, talvez a traição, o destacamento dos soldados chegando, fosse uma surpresa, fosse algo fortuito, fosse um acidente na trajetória do Messias, mas não é.
Jesus está totalmente consciente. E tudo o que está acontecendo não está saindo da sua intencionalidade. Jesus tem a intenção de ir, de partir, de deixar os seus discípulos, de deixar o mundo. E isso faz parte de um plano redentivo que nós vamos ver. Mas uma coisa precisa ficar certa. Esse homem, Jesus de Nazaré, de maneira alguma está deixando por força maior, mas por plena intencionalidade. Isso aponta para algo extraordinário, que é a sua soberania. Apesar do seu esvaziamento, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, apesar de viver como homem, ele está em absoluto controle e governo de todas as coisas que estão acontecendo. E isso remete-nos também ao destino do Filho do Homem, que é voltar para o Pai. Quando Jesus disse, agora, porém, vou para aquele que me enviou, nós sabemos que Jesus Cristo está consciente de que tudo aquilo que vai acontecer com ele não passa de um desdobramento daquilo que foi arquitetado, ou seja, a sua ascensão ao Pai, a sua subida aos céus para o governo e para o trono que lhe é de direito. E aí, meus irmãos, o versículo 6 fala assim, em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Ora, o Senhor Jesus falou que estava indo embora. E aí ele fala assim, vocês não vão perguntar para onde eu vou? Em vez disso, vocês estão tristes. E, meus irmãos, nós aprendemos uma lição muito preciosa acerca do discipulado e da vida em comunhão e em comunidade na igreja. O Senhor Jesus sabia que tudo aquilo que ele iria dizer aos seus discípulos iria partir o coração deles. Jesus estava consciente disso. Jesus estava plenamente ciente de que isso iria acontecer. Não obstante, mesmo assim, ele fala o que entristeceu os seus discípulos. Uma preciosa lição que nós aprendemos é o seguinte, que a verdade na relação do discipulado, na relação da comunidade de fé, ela é muito mais preciosa e ela é maior do que o bem-estar emocional dos discípulos, do rebanho e do próprio pastor. O Senhor sabia que quando ele falou que perseguições viriam, que Jesus Cristo seria morto, ele sabia que quando ele fez o prognóstico de todas as coisas que iriam acontecer, os seus discípulos ficariam tristes, mesmo assim ele não omitiu a verdade. Porque a verdade é maior do que o bem-estar emocional. Isso é muito importante para nós entendermos que a nossa relação de família na fé, que a nossa relação de igreja e que a nossa relação de família e de corpo de Cristo Jesus está única e exclusivamente vinculado pelo núcleo da verdade. O Senhor Jesus nos ensina que o discipulador e que um pastor jamais deve sonegar a verdade, por mais que a verdade venha de alguma maneira ferir de maneira sentimental e emocional a pessoa que está ouvindo. Nós certamente aprendemos com Jesus que nós devemos respeitar as emoções das pessoas. Isso é bom, isso é salutar, isso é ser humano. Mas sonegar a verdade por aquilo que a outra pessoa pode sentir é uma falsa misericórdia. Não é compaixão, não é amor. Então nós precisamos ter um compromisso muito mais com a verdade do que com o bem-estar pessoal, inclusive com o nosso bem-estar pessoal. Portanto, quando alguém em amor profere-lhe uma verdade, e essa verdade dói, agradeça a Deus porque essa pessoa teve esse entendimento e essa coragem. Porque apesar da dor, é somente a verdade que vai gerar em nós a verdadeira liberdade e o verdadeiro discipulado. E o versículo 7 é um versículo que eu gosto e que eu quero tratar um pouco mais com os irmãos, porque é muito fundamental para a compreensão do desdobramento do plano da redenção. Acompanhe comigo o versículo 7. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Meus irmãos,
O Senhor Jesus está concluindo o seu ministério e está abrindo a porta para o ministério do Espírito Santo. E segundo os dizeres de Jesus, nós estamos vivendo a melhor época da história, porque nós estamos na administração do Espírito Santo. E essa administração do Espírito Santo era tudo aquilo o que deveria vir, exceto a volta de Cristo Jesus, que vai consumar todas as coisas. Mas entre a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, até a sua segunda vinda, que é a última etapa da história, esse ato, esse distanciamento, essa era que se chama era da igreja, é a última era da história. E a sua administração, a sua gerência, de acordo com a economia da Trindade, é por meio do Espírito Santo. E o Senhor Jesus fala o seguinte, que se ele não subir, o Espírito Santo não poderia descer. Até porque o ministério do Espírito Santo está totalmente vinculado à obra de Cristo Jesus. Como nós veremos um pouco mais à frente, a obra e o ministério do Espírito é justamente apontar a obra de Jesus e convencer a humanidade daquilo que Cristo Jesus fez. Pois bem, o Senhor disse o seguinte, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Jesus está falando o seguinte, vocês nesse momento não estão entendendo. Você nesse momento não consegue enxergar como que essa separação é melhor para vocês. Mas se eu estou indo, é porque eu estou outorgando a vocês uma melhor dinâmica de vida, um melhor momento e uma nova era. Na verdade, é a era escatológica, a era do Espírito, a era cuja o Senhor estará não mais limitado em seu corpo físico a um lugar, a um momento e a poucas pessoas, mas agora estará governando do trono por meio do seu Espírito em toda a terra. Eu quero convidar os irmãos a fazer um exercício agora de imaginação, indo comigo a Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Apocalipse 4 e 5. Eu vou reler esse versículo 7 e depois a gente vai para Apocalipse 4 e 5. Vou reler o versículo 7. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Agora abra comigo Apocalipse capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Meus irmãos, essa imagem de Deus para João é a imagem do ancião de dias. Deus, o Pai, está sentado no trono e há, em volta desse trono, 4 seres viventes, mais embaixo vai falar, que são querubins poderosos, e 24 anciãos, que são a representatividade da igreja do Antigo e do Novo Testamento. 12 dos patriarcas e 12 dos apóstolos. Agora observe o versículo 4, novamente, e vamos ler até o versículo 6. Ao redor do trono, o trono do ancião de dias, havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. E o trono saía relâmpagos, estrondos e trovões. Olha agora. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Só até aqui. O que havia diante desse trono? Os 7 Espíritos de Deus. 7, para a linguagem apocalíptica,
é uma linguagem de perfeição, de completude, de plenitude. E o Espírito é o Espírito Santo. Então, nessa liturgia celestial, porque se nós formos ler todo o capítulo 4, nós não vamos fazer isso, nós vamos ver que aqui está retratando os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os anjos poderosos adorando a Deus. Então tem uma liturgia celestial. E aí, nesse trono está o ancião de dias e está o Espírito. Mas não está o Filho. Não está Jesus. E aonde Jesus está? Agora acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 5. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus, Deus Pai, vi um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos do livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Ou seja, na mão de Deus havia um livro que estava selado com 7 selos, e não havia criatura, nem os anjos poderosos poderiam abrir. Nem no céu, nem debaixo, foi encontrado alguém digno para abrir. E aí, o apóstolo João, no versículo 4, diz o seguinte: comecei a chorar muito. Por que ele começou a chorar? Porque se esse livro que está na mão do rei não é aberto, a história humana está fadada a fracasso. Se o trono celestial não invade a história para redimir a história e dar à história um novo sentido e um novo destino, o que nós faríamos? Estaríamos fadados ao fracasso. Então, se não há intersecção, se não há penetração do céu na terra, acabou a história humana. Então, João se apavora. O livro de Deus não pode ser aberto. O livro de Deus não está podendo ser comunicado com a história. Versículo 4. Então comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. O que ele vai falar agora para João? Veja, eis o cordeiro, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, que conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Por incrível que pareça, o herdeiro do trono de Davi é um filho do homem. Então, um homem agora vai entrar e vai pegar o livro de Deus. Mas por que esse homem vai fazer isso? Porque ele, obviamente, não é meramente humano. Olha agora o versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam o quê? Os 7 Espíritos de Deus, olha agora, enviados a toda parte da terra. O anjo fala assim: o leão da tribo de Judá chegou, ele é digno de abrir. Aí João olha e vê um cordeiro. Por quê, meus irmãos? Porque esse leão, que é rei, também foi aquela ovelha que se humilhou e morreu em nosso lugar. E por meio do seu sangue, por meio da sua redenção, por meio do seu retorno ao Pai, ele agora casa aquilo que não poderia ser casado, que é a história da humanidade pecadora com o céu santo. Há agora uma centralidade do culto litúrgico que está orbitando em torno do Cordeiro, porque João fala que agora o Cordeiro está entre o trono, entre os 24 anciãos, ou seja, a história da redenção orbita em torno desse Cordeiro que agora subiu aos céus e pegou o livro. Mas qual foi o efeito disso? O Cordeiro abriu o livro e o Espírito de Deus, que no capítulo 4 estava diante do Pai, agora é derramado à terra. Então João está vendo, de maneira simbólica e poderosa, aquilo que ele viu com os seus próprios olhos aqui na terra. Porque no Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu numa nuvem, João estava lá. Os 11 estavam lá parados, encantados. E o anjo fala: gente, se mova. João experimentou o Pentecoste em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Então tudo isso ele viu e vivenciou. Agora ele está vendo de maneira celestial toda a realidade, como aconteceu. O Filho de Deus adentrou a realidade celestial, encarnado, porque uma vez que ele assumiu a humanidade, é de uma vez por todas. Ele tomou o livro
e como resultado, o Espírito de Deus foi enviado sobre a terra. Por isso que lá no versículo 7 de João 16, Jesus fala que se ele não subir, o Espírito não pode descer. Porque é somente mediante o sangue da aliança que o Espírito pode ser derramado e entrar e habitar em nossas vidas, em nosso coração. Então, todo o planejamento redentivo depende disso, do que Jesus está fazendo. Então, no momento, para os apóstolos, era um motivo de tristeza, porque eles não estavam entendendo tudo isso. Mas era o melhor para eles. E aqui, meus irmãos, existe um desafio enorme para a vida cristã. Um desafio enorme. Que desafio é esse? É crer mais nas palavras de Jesus do que naquilo que nós estamos compreendendo e vendo com os nossos próprios olhos. Jesus disse: olha, eu estou partindo, e isso é o melhor para vocês. O melhor para vocês, inclusive, não é eu ficar aqui, é o Espírito Santo descer. Vocês agora não estão entendendo, mas é o melhor. E, meus irmãos, esse é o grande desafio da vida cristã. Nós submetermos aquilo que nós estamos vendo, a nossa compreensão limitada das coisas, às palavras de Cristo Jesus. Esse é o grande desafio. E como os apóstolos ficaram tristes, nós às vezes nos entristecemos com a realidade que está posta diante dos nossos olhos. Mas é aí que está. Assim como os apóstolos entenderam e foi registrado para nós, nós podemos e devemos confiar em Cristo Jesus. Nós nunca vamos saber todas as coisas, mas nós já sabemos o suficiente acerca do caráter e da natureza de Cristo. Ele é todo-poderoso e ele é santo. Porque todo poder não pode ser dado a um homem, como é pecador, e onde há muito poder, há corrupção. Mas isso não é problema com Jesus. O filho de Davi adentrou o maior trono da história. Na verdade, nem é histórico, está no céu. Mas como ele é santo, ele é impoluto, ele não pode se sujar, nós estamos seguros. Então, diante dos fatos que fazem doer as nossas almas, diante da ansiedade que bate, diante da tristeza que aflige o nosso coração, nós precisamos aprender a dar mais ouvidos às palavras seguras de Jesus do que confiar naquilo que de fato nós estamos vendo. Os nossos olhos podem nos trair, meus irmãos. Às vezes a gente olha para o retrovisor da história, para o nosso dia, para o nosso Brasil e fala: pá, está tudo de mal, pior, está horrível. E realmente está, porque o pecado está aí. Mas o trono está sendo governado. E o fim da história é bom. E o fim da história cumpre um propósito redentivo. E isso precisa acalentar o nosso coração e ser uma realidade já apropriada. Então, o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos é o seguinte: vocês não vão entender isso agora, mas vocês precisam entender e confiar mais na minha palavra do que na cruz que vai acontecer daqui a algumas horas. Vocês vão ver meus corpos rasgados, vocês vão ver a coroa de espinho em minha cabeça, vocês vão ver eu morrendo. Mas sabe de uma coisa: vai ser dureza, mas é o melhor para vocês. Meus irmãos, versículo 8 diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa preciosa. O Espírito Santo vai vir sobre quem? Sobre a igreja. Versículo 7 que nós acabamos de ler, Jesus terminou assim: se eu for, eu enviarei a vocês. Então, o receptáculo da bênção do Espírito Santo é a igreja, é o povo de Deus. O Espírito Santo não desceu sobre a multidão, desceu sobre quem? Sobre os discípulos de Jesus. Mas o Espírito Santo derramando na igreja, sendo derramado na igreja, vai gerar um efeito missiológico. Vai gerar um efeito de confronto com o mundo. Quando Atos 2 aconteceu, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, os discípulos foram confortados. Eles agora tiveram uma explosão de compreensão do mundo espiritual e da era escatológica que estava sendo iniciada.
Mas quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, e de maneira mais específica sobre Pedro, porque ele pregou para aquela multidão, o que aconteceu com aqueles que tiveram assassinado Jesus? Seus olhos foram abertos e eles foram convencidos do crime que houvera cometido contra o único inocente da história. Pedro pregou e toda a multidão foi convencida do seu pecado, foi convencida da justiça de Deus e foi convencida do juízo sobre Satanás e os seus súditos. Então, o Espírito Santo desce sobre a igreja e traz vários benefícios, como a gente viu lá em João capítulo 14. Traz consolo, traz direção, guia os crentes a toda a verdade. Mas ele não quer e não vai parar aqui. Porque uma igreja cheia do Espírito vai se movimentar não apenas para dentro, mas para fora. Porque o Espírito de Deus é um Espírito missiológico. A redenção que Cristo Jesus alcançou não pertence somente a nós, mas a todos os homens. É pela mediação da igreja, é pelo nosso pregar, é pela nossa comunhão com as pessoas, é pela nossa convivência. Nós não temos esse poder de tirar as escamas dos olhos dos pecadores, só o Espírito Santo. Mas nós seremos o instrumento do Espírito para que isso ocorra e aconteça de maneira suficiente e eficaz para que os pecadores tenham um encontro verdadeiro e real com Jesus. Agora, essa fala de Jesus nos ensina uma preciosa lição também, que não é gostosa de ouvir, mas que é preciosa e necessária. Ora, Jesus disse o seguinte no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo. Meus irmãos, se o Espírito Santo precisa agir como esse advogado, se o Espírito Santo precisa agir como esse argumentador, como esse persuasor, se o Espírito Santo precisa agir de maneira que faça com que as pessoas entendam o que é o seu próprio pecado, o que isso nos ensina? Que nós somos não a cocada preta e nem a última bolacha. Isso é que a teologia fala sobre a inabilidade humana ou depravação total. E isso é tão certo na teologia que você pegar um calvinista arminiano, os dois concordam com a mesma coisa. Porque o ser humano é incapaz de dar um passo em direção a Deus. Porque se ele precisa ser convencido do seu próprio pecado, se ele precisa ter os seus olhos abertos para enxergar a feiura que habita em seu coração, é porque nós somos incapazes de enxergar que nós somos mortos em nossos delitos e pecados. É impossível, meus irmãos. O ser humano é uma massa de pessoas que não amam a Deus. E, na verdade, odeiam, na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos. Nós somos inimigos de Deus. Se nós hoje somos chamados amigos, como Jesus falou em João capítulo 15, é por graça e misericórdia. E porque um dia o Espírito Santo nos convenceu da nossa situação e fez-nos enxergar a necessidade de um Salvador. Por isso a igreja jamais irá atuar bem se ela não for cheia do Espírito Santo. A gente pode ter uma boa apologética, e eu prezo muito por isso. O que é da carne é carne. Somente o Espírito de Deus pode convencer o pecador de que ele é pecador, de que ele necessita de Cristo Jesus, o único Salvador. E esse Espírito Santo que vai convencer o mundo, ele vai atuar pelo menos em 3 frentes. Observe comigo aí o versículo 9. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Igreja, observe que Jesus não está falando que o Espírito Santo irá nos convencer dos pecados, mas do pecado, no singular. E Jesus aponta que pecado é esse. Que pecado é esse? A incredulidade. E por que o Espírito Santo vai convencer o homem da incredulidade? Porque a incredulidade
é um único pecado imperdoável. Ninguém será perdoado enquanto não crer em Jesus. Então, o que faz um homem ser salvo não é vencer alguns pecados. A pessoa era viciada e deixou de ser viciado. A pessoa amava a prostituição e deixou de amar a prostituição. A pessoa tinha o hábito da mentira e deixou de mentir. A pessoa era avarenta e deixou de ser avarento. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas o pecado que o Espírito Santo de Deus vai convencer o homem é da incredulidade, da necessidade de crer em Jesus. Porque a pessoa pode ser hétera, ter uma vida moral ilibada, ser um bom profissional, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho. O cara pode ser o Superman, mas é pecador. E necessita de crer em Jesus. É por isso que sermão moralista não funciona. O sermão moralista muda simplesmente o aspecto do defunto, mas não da vida. O sermão moralista faz a pessoa mudar de roupa, de linguajar. O sermão moralista faz a pessoa a fazer jejum, a ler a Bíblia. Mas o sermão evangélico vai fazer a pessoa crer em Jesus Cristo. O sermão do evangelho vai falar: você não se basta, você não é suficiente. Você pode ser da Batista do Baixo Grande, mas tem que crer em Jesus. Por isso que Jesus foi muito enfático e delimitou o escopo da atuação do Espírito Santo. Meus irmãos, é deprimente quando a pessoa vai conversar comigo, ou com vocês, talvez, os irmãos talvez tiveram essa experiência. De uma pessoa que vem cheia de convicção de pecado, mas é um monte de convicção de pecado que não é pecado. A pessoa se sente condenada porque usa bermuda. A pessoa se sente condenada porque botou um brinco na orelha, porque cortou o cabelo. E a pessoa sai da igreja transtornada, mas não sai dali convicto de que precisa de Jesus. De que é a incredulidade o problema da alma humana. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, de não ter crido nele. Versículo seguinte: da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Meus irmãos, o único homem inocente na história humana foi Jesus. Ou seja, foi o único ser humano que não deu causa para morrer. Todos nós merecíamos a morte, exceto Jesus Cristo. Mas Jesus morreu para cumprir a justiça do Pai, para que o justificador não deixasse de ser justo ao abraçar pecadores para o seio da Trindade. Então Jesus morreu para que ele pudesse se tornar justificador, pagando assim a pena do pecado, sem macular a sua natureza e seu caráter de justo, porque Jesus não poderia perdoar sem pagar pelo pecado, porque Deus é justo. E o pecado exige que ele seja punido. Ou se Jesus não é punido, todos nós seríamos. Então Jesus cumpriu a justiça do Pai. Agora, nós que estamos aqui essa noite, podemos sair daqui justificados. Eu não sei se isso mexe com você, mas você pode sair daqui justo. Não por causa de uma justiça inerente, íncita a nós, da nossa natureza, mas por causa de uma justiça imputada. Porque quem crê em Jesus, o pecado é absolvido na cruz. E a justiça de Jesus é imputada a nós, é transferida a nós. Mas como Deus é justo, Deus não poderia deixar um único inocente padecer no túmulo. Jesus morreu por amor, mas ressuscitou por mérito. Jesus morreu por graça, mas ressuscitou porque o quião da justiça
exigia que ele fosse ressuscitado da tumba, porque o inocente não pode morrer, e Deus é justo. E na cruz, quem julgou a humanidade não foi Pilatos, foi o próprio Deus. E como Deus é justo, ele fez com que o único inocente ressurgisse da tumba e fizesse assim com que toda a justiça fosse completada. Agora o ser humano olha para Jesus e fala assim: ele é o único inocente. Ele de fato não merecia estar na tumba. Ele de fato não merecia ter morrido. Ele de fato é justo. Porque não foi um ser humano no tribunal que bateu inocente e justo, mas foi Deus que vindicou o seu filho na ressurreição. Foi Deus que o tirou do seio do Sheol, do Hades, da morte, para provar que ele era o único inocente e justo que já andou em nosso meio. Próximo versículo. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Ora, se Satanás achou que a cruz fosse a derrota do Filho de Deus, Jesus aqui estava cumprindo aquilo que foi prometido lá atrás, naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3, versículo 15. O calcanhar de Jesus seria ferido, mas esse ferimento seria o próprio esmagamento da cabeça da serpente. Paulo vai falar que se os governantes desse mundo entendessem o que Jesus estava fazendo, o que Deus estava fazendo, não teria crucificado o Rei da Glória. Porque a crucificação do Filho foi a própria decretação da derrota de Satanás e de todos os seus demônios. O mundo é um projeto falido. E na cruz, Jesus fala aqui que derrotou o governo deste mundo, porque a intenção de Jesus não é que nenhum ser humano se perca, mas que todos conheçam a verdade, se arrependam e sejam salvos. Por isso que na cruz, quem foi julgado foi o demônio, foi o diabo. No entanto, aquele que não crê em Jesus e não se apropriar de sua justiça vai entrar em juízo com o demônio. Aquele que não percebeu o seu próprio estado de calamidade e não reconhecer a inocência e a justiça de Jesus vai entrar em juízo com o diabo. A Bíblia fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Porque se eu, enquanto vida, se eu, enquanto hoje, não creio em Cristo Jesus, eu estou me colocando de lado desse projeto falido, que é o projeto do demônio e do diabo, de Satanás, do nosso acusador. E não é porque não houve provisão, é porque eu preferi perpetuar o meu estado de existência na incredulidade. E como eu estou na incredulidade, e uma pessoa incrédula não pode ser perdoada, exceto que venha a crer, ele será condenado juntamente com Satanás e os demônios. Isso aqui nos chama muita atenção, meus irmãos, porque um ser humano que não crê em Jesus se torna pior que o diabo. Porque ao diabo e aos demônios não foi outorgado uma oportunidade de redenção. Ao diabo não foi dada a cruz, somente aos seres humanos. Então o diabo não desperdiçou a obra da redenção. Somos nós que fazemos isso. É o ser humano que faz isso. Então, meus irmãos, isso aqui chama muita atenção. Porque esse Deus de amor que proveu a salvação, também irá um dia não ser o Paráclito, não ser aquele que está do nosso lado, mas será aquele que estará acima de nós como juiz e irá decretar o juízo do demônio e de todos aqueles que o acompanhou. Agora, antes de ir para o versículo 12, eu queria destacar 3 coisas acerca do Espírito Santo que é muito importante. E aqui é aquele papel apologético do sermão. Esse Espírito Santo que vai vir sobre a igreja e convencer o mundo, nessa pequena perícope a gente distingue 3
atributos do Espírito que é muito importante para a nossa fé. E que atributos são esses? Primeiro é a sua pessoalidade. Todos os verbos aqui ligados ao Espírito Santo são verbos pessoais. Ele os conduzirá, falará, ele dirá, ele ouviu. Tudo isso conota a pessoalidade do Espírito Santo. Não é possível que uma força impessoal faça isso. Como uma força vai conduzir? Como uma força vai ensinar? Como uma força ouve? Como uma força transmite? É impossível. Então, o Espírito Santo não é uma força. Todas as forças que nós vimos e vemos do Espírito Santo na Bíblia é simplesmente figuras de linguagens para mostrar do seu poder, da sua onipotência. Mas não é a sua essência, a sua natureza. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas nós aprendemos também que o Espírito Santo é Deus. Porque ele aqui está vindo como substituto de Deus. Lembra que quando o Filho do Homem subiu aos céus e tomou o rolo do Ancião dos Dias, isso está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Estou usando o Ancião dos Céus, mas não li Daniel, né? Mas está lá em Daniel. E quem desceu para substituir esse homem, esse Deus homem que tirou o selo, e o livro foi quem? Foi o Espírito Santo. E para substituir Deus tem que ser Deus de Deus. Não é possível ser criatura. Se o Filho é Deus e ele foi substituído pelo Espírito Santo, tem que ser Deus. Não teria equivalência, equidade nessa substituição se fosse algum outro ser de outra natureza, mas que não fosse divino. Então o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa divina. E o outro atributo é que Deus trabalha na história por meio do Espírito Santo. Ele é o regente dessa era que nós vivemos. Tanto na igreja quanto no mundo. É no mundo que ele vai vir e vai convencer o mundo. Lógico, com a intencionalidade de fazer com que esse mundo deixe de ser mundo e se torne igreja. Mas é ele que vem à igreja e o conduz à verdade. Então a gente percebe as funções do Espírito Santo nessa era que nós vivemos, que é edificar a igreja na verdade e de saquear o mundo, a fim de que o mundo se torne igreja e se arrependa dos seus pecados. Vamos caminhar para o final. Versículo 12 ao 15 diz assim, vamos ler todo esse bloco agora junto. Versículo 12 ao 15. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Versículo 12. Jesus deixa de contar algumas coisas para os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam inaptos para receber aquelas verdades naquele momento. Mas o Senhor não iria omitir a verdade. Estava simplesmente guardando o melhor momento para proferir a verdade. Isso aqui é uma paciência pedagógica. O Senhor não omitiu a verdade. Ele entendeu que a condição dos seus discípulos não era adequada para digerir tudo aquilo que ele poderia passar para eles. Até porque uma outra pessoa faria isso. E não é uma outra pessoa que iria fazer algo diferente de Jesus. Pelo contrário, é uma outra pessoa que vai completar e continuar a obra de Jesus, que é o Espírito Santo. Na relação de discipulado, de pai e filho, de igreja, nós entendemos que nós nunca podemos sonegar a verdade. Como a gente viu lá no início. O bem-estar emocional não é mais importante que a verdade. No entanto, existem momentos, ambientes mais adequados para algumas verdades do que outras. E é importante nós captarmos isso. Porque o compromisso do pastor não pode ser só proposicional, ou seja, simplesmente jogar um monte de informação. Mas é entender como que as pessoas e as ovelhas estão para digerir aquelas verdades pronunciadas e pregadas.
No versículo 13 diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Meus irmãos, nós entendemos que o Espírito de Deus está conosco. Amém? Está conosco. Nos ilumina, amém? Nos conduz à verdade, amém? No entanto, nós precisamos entender que o primeiro destinatário disso aqui são os apóstolos e não a igreja. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo, à medida que estamos submissos aos ensinos que o Espírito Santo deu aos apóstolos. Porque são eles que vão receber do Espírito Santo a verdade que será o fundamento da igreja. Então, ele os conduzirá a toda a verdade. É o seguinte: vocês não podem entender agora. Vocês quem? Que é o público que está ali com Jesus? Os discípulos, os apóstolos. Mas o Espírito Santo irá guiá-los a toda a verdade. E como que nós sabemos que estamos sendo operacionados pelo Espírito Santo? Sendo ensinados pelo Espírito Santo? Quando nós estamos debaixo da revelação do Espírito Santo dado aos apóstolos. Nós já fomos guiados a toda a verdade. Está aqui, ó. Essa promessa não é uma promessa ad eterno, que nós vamos ficar aqui esperando mais revelações, mais revelações, mais revelações. É uma promessa que estava circunscrito à economia da redenção, aquele primeiro século para os apóstolos, que receberam a revelação do Espírito Santo e transmitiram à igreja, para que assim nós pudéssemos aprender acerca daquilo que Jesus falou. Por fim, meus irmãos, nós vamos encerrar com o versículo, final do versículo 13 e 14, que diz assim: não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Meus irmãos, o ministério do Espírito Santo foi revelar aos apóstolos toda a verdade. E essas verdades eram consequências diretas da obra e do ministério de Cristo Jesus. A gente aqui não tem uma competição. Saiu o Filho, agora entra o Espírito, vai vir coisas novas. Não. O Espírito Santo vai continuar a obra do Filho por meio dos apóstolos e dos discípulos do Filho. E tudo aquilo que o Espírito Santo revelar e fazer por meio dos apóstolos, e agora por meio da igreja, só tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Glorificar Jesus Cristo. Como é que a gente sabe que a igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que é operada pelo Espírito Santo? É uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que testemunha de Jesus. É uma igreja que, por meio da ação do Espírito Santo, reflete mais o caráter e a pessoa de Jesus. Porque Jesus disse que ele virá e irá me glorificar. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cada vez mais vive o seu sentido de ser, atua no seu dinamismo, faz o que faz, coopera como coopera, tudo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. O Espírito Santo quer nos conduzir às verdades de Jesus e formar em nós o seu caráter. Porque o seu ministério é um ministério que aponta para Jesus. Então, meus irmãos, nós falamos dentro da pessoa da Trindade mais de Jesus do que do Pai e do Espírito Santo, correto? Mas por que isso? Isso tem uma razão de ser. Porque o Pai enviou o Filho para salvar os homens. E o Espírito Santo aponta os homens, aliás, aponta Jesus aos homens. Então, observe que o ministério da redenção e aquela assunção de Jesus aos céus faz com que toda a nossa história orbite em torno do Filho, porque foi ele que cumpriu a história da redenção em nosso favor. Mas quando nós glorificamos o Filho, o Espírito Santo e o Pai também são glorificados. O Espírito Santo e o Pai também são adorados. Meus irmãos, que nós possamos voltar os nossos olhos cada vez mais para isso. Nós possamos aprender e nos submeter cada vez mais a isso. Que devemos viver para a glória de Jesus. Que devemos ter o seu nome maior em autoestima. Mais do que o nosso próprio nome.
mais do que nossa própria placa de igreja, é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e cumpra em nós o teu querer. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Jesus por essa oportunidade que nós tivemos de aprender um pouco mais da sua palavra. Eu quero pedir ao Arthur que esteja orando. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, tem um caldo lá na cantina, tá bom? Depois das orações silenciosas, os irmãos estão convocados a irem lá.